Olá pessoal, na aula de hoje nos dedicaremos ao estudo do Antônio Gramsci. O Gramsci, ele nasceu na Itália, ele viveu de 1891 a 1937. O Gramsci, ele é um intelectual comunista e ele é conhecido pela sua luta antifascista. O Gramsci, ele tinha uma atuação muito forte junto ao meio do qual ele estava inserido. Enquanto atuava como jornalista, ele escreveu uma série de artigos tecendo críticas às condições que a sociedade italiana vivia no momento no qual ele integra. Essas críticas chegam até a gerar um livro recentemente traduzido no Brasil, que se chama O Odeio os Indiferentes, que é uma forma dele de se colocar preocupado com os governantes, com as pessoas que não se veem chocadas, impactadas, não se incomodam com as más condições de vida, de trabalho, com a miséria do outro. O Gramsci, ele foi preso assim que o fascismo se instaurou na Itália, por ordens do Mussolini, e o ato de prisão do Gramsci, no julgamento dele, é colocado uma frase muito célebre, que era preciso interromper o seu cérebro por 20 anos. A forma como Gramsci incomodava era pela forma do seu pensamento intelectual. Durante o período que ele ficou preso, ele conseguiu o direito de receber 3 cadernos, como cadernos escolares de cada vez, e ele foi escrevendo ao longo do seu período de cárcere esses cadernos. E esses cadernos, eles são uma leitura um pouco complicada de se ler, porque não são uma obra escrita para um determinado fim. Tem alguns momentos que esses cadernos são anotações, são notas. Esses cadernos, eles não são temáticos, às vezes eles são organizados ao mesmo tempo, em outros momentos não. E esses cadernos, que ficam conhecidos como a obra Cadernos do Cárcere, que é a mais famosa do Gramsci, eles são publicados após a morte dele, depois da Segunda Guerra Mundial. Quanto a esses cadernos, existem várias histórias de como que eles conseguiram ser publicados. O Gramsci ele pediu para a cunhada dele, a Tatiana, para que ela conseguisse divulgar, e foi feito todo um trabalho para que esses cadernos fossem encaminhados para a família do Gramsci, que estava na Rússia. E depois disso ainda houve todo um processo da Segunda Guerra Mundial, só conseguiu se publicar esses cadernos depois da Segunda Guerra, e eles demoram um certo tempo ainda para poder chegar no Brasil. O Gramsci ele tinha uma condição de saúde muito frágil, e nos seus 3 últimos anos de vida ele vai para ele continua preso, mas ele sai da prisão, vai para uma espécie de hospital-prisão, e faltando poucos dias, 3 dias antes de morrer, ele é colocado em liberdade, mas mesmo assim ele morre pelas condições da prisão, pelas condições de saúde, mas o pensamento do Gramsci, a obra dele, sobretudo as reflexões que ele faz sobre a educação, são muito interessantes e importantes. O Gramsci, ele vive num período de efervescência na Itália, ele presencia a Primeira Guerra Mundial, os impactos que isso teve na sociedade italiana, a miséria da sociedade italiana. Ele vê a Rússia e a Revolução Bolchevique, a tomada do poder pelo socialismo, com o qual ele tem um certo diálogo, uma identidade. Vive também a crise de 1929, a instituição do fascismo na Itália, e no meio desses acontecimentos, o Gramsci ele vai ler Marx, ele vai ser totalmente influenciado pelo pensamento de Marx, mas ele não se coloca como um pensador marxista. Ele se diz um filósofo da praxis. Então, o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês, para a gente entender um pouquinho do Gramsci, é o de sociedade. Para o Gramsci, a sociedade é dividida em sociedade política e sociedade civil. A sociedade política, ela também pode ser conhecida como estado em sentido restrito ou um estado de coerção. O que seria isso? Seriam os aparelhos repressivos mais a burocracia. A sociedade política é aquela que tem o monopólio da violência, que ela é capaz de reprimir, de causar coerção. Já a sociedade civil são os aparelhos privados que elaboram e difundem ideologias.
É na sociedade civil que se instaura o consenso, que se constrói a hegemonia. A sociedade civil são várias instituições que trabalham através do poder de persuasão e de convencimento. Então, para Gramsci, a sociedade política trabalha com a violência, com a coerção, com a repressão, e a sociedade civil trabalha com a persuasão e com o convencimento. Então, para Gramsci, o Estado ampliado seria a junção da sociedade política mais a sociedade civil. Outro ponto que é muito interessante que a gente compreenda é a visão de Gramsci sobre as políticas públicas. Para ele, as políticas públicas propostas pelo Estado, elas são construídas em relação a quem detém o poder político e econômico. Elas são produzidas em consonância com o bloco histórico que está no poder. E essas políticas públicas, elas alimentam a supremacia, o domínio e dão direção à hegemonia. Elas favorecem a manutenção do quadro. Para continuar entendendo Gramsci, eu vou trazer para vocês o conceito de ideologia. Gramsci também trabalha com ele. Para o Gramsci, a ideologia são argumentos e justificativas para que se compreenda a sociedade tal qual ela é. Num primeiro momento, para ele, a ideologia é positiva. Por quê? Porque ela age como um cimento social. A gente sabe que a sociedade não é homogênea, que ela é heterogênea. Então, enquanto cimento, ela vai unificando as diferentes ideias em uma só resposta, em uma só narrativa. É a ideia de que todos nós cremos nos mesmos valores e preceitos. Então, a ideologia, no primeiro momento, essa ideologia positiva, é o cimento, o elemento de união da sociedade. Num segundo momento, a ideologia ela se torna negativa. Por que o Gramsci nos fala isso? Porque depois que a ideologia ela é absorvida e ela começa a acontecer diariamente na nossa sociedade, ela acaba se incorporando, se torna senso comum. Não se pensa criticamente sobre ela. E ela vai estabelecer um consenso, lembre-se que a ideologia é um cimento social, e vai trabalhar em favor de conferir hegemonia a uma classe. Então, a ideologia trabalharia para consolidar a classe dominante e a classe dos dominados. E essa atuação da ideologia nesse segundo momento, é o ponto que o Gramsci vai criticar e que ele vê como um problema. Para entender melhor essa questão da ideologia em primeiro e em segundo momento, essa ideologia positiva, esse cimento social, são ideias como todos somos iguais. Já no segundo momento, essa questão da ideologia negativa é que se massifica ideias como essa, somos todos iguais, mas não se muda a estrutura de classe. Ela só solidifica e perpetua, ela não muda. Somos todos iguais? Pergunto isso para vocês. A nossa sociedade, todos nós temos acesso aos mesmos bens, temos as mesmas condições de acesso à saúde, à alimentação, à moradia? Não. Temos esse discurso do que somos todos iguais, mas na realidade a gente vê que a gente vive numa sociedade marcada pela desigualdade. Então, a ideologia, ela trabalha solidificando e perpetuando essa desigualdade. E isso aí é um problema para o Gramsci, é algo que precisa ser revisto. Um conceito muito importante para esse autor é a hegemonia. A hegemonia, para ele, é a substância que dá unidade. Ela não é uma ação de um partido, mas sim ela é uma ação de uma classe tal como Marx diz. E hegemonia é supremacia ou liderança de uma classe dominante sobre uma classe que é dominada. Por exemplo, a gente vive hoje na hegemonia do capitalismo, a gente tem a hegemonia da burguesia. Então, na hegemonia, a gente vê um processo no qual a classe dominante ela vai exercer seu controle e liderança. A hegemonia ela não é permanente, pode haver mudanças na hegemonia e ela não vem no colo, ela precisa de ser conquistada, reproduzida e sustentada. E quem detém o controle da hegemonia possui vantagens políticas, sociais, financeiras, legislativas. E a hegemonia, ela é algo que é construído, ela é parte de um processo de construção, ela não vem pronta. Então, eu pergunto para vocês, como é que essa ideologia, se ela precisa de ser construída, como é que isso vai ocorrer?
O primeiro ponto que o Gramsci nos chama a atenção é para o conceito de intelectual. Para Gramsci, na nossa sociedade, existem dois tipos de intelectuais: os intelectuais tradicionais e os intelectuais orgânicos. Os intelectuais tradicionais são aqueles que são comprometidos com a hegemonia que já está consolidada, com a tradição. Então, eles trabalham como porta-vozes dessa ideologia dominante. Trabalham com isso, com produção de livros, de cultura, de romances. Já os intelectuais orgânicos, para o Gramsci, são aqueles que vêm do proletariado. E por terem vindo dessa classe, são eles que vão permitir a tomada de consciência, fazer com que o proletariado lide com a questão da exploração e faça com que a sociedade seja mais igualitária e que tenha os seus meios de produção socializados. Os intelectuais orgânicos, eles trabalham com a cultura do enfrentamento e com a emancipação do indivíduo. Vamos dar um exemplo assim, a grosso modo. Trouxe aqui para vocês cartazes de dois filmes brasileiros. Primeiro, Cidade de Deus, e o segundo filme, Os Farofeiros. O Cidade de Deus seria uma produção de intelectuais orgânicos. Por quê? Porque é um filme que convida a gente a refletir a questão social, a sociedade, os problemas de uma classe que é dominada. Já o filme Os Farofeiros, ele não tem essa pegada de questionamento, de crítica. Ele é um filme de humor. Ele é produzido para que você não pense mesmo essa questão política, essa questão do trabalho da ideologia, das hegemonias. Então, o primeiro seria o trabalho de intelectual orgânico e o segundo de um intelectual tradicional. É importante que vocês saibam que o Estado ele vai se impor pela ideologia e pela cultura. E essa imposição de ideologia e cultura na construção da hegemonia, eles têm um vetor muito importante que é a escola. O Gramsci, ele dedica uma parte do seu trabalho à educação e é muito importante. Então, o Gramsci, a escola, ela é um sistema de formação massivo e ela forma dirigentes e cidadãos em geral. Mas ele toca no ponto de que a partir do momento que os sujeitos passam a ter o direito à educação escolarizada, a educação ela se constitui como um ponto estratégico de política. Então, para o Gramsci, a gente vive numa sociedade em que o sistema de ensino é dual. Para ele, existem duas escolas: a escola desinteressada ao trabalho e a escola interessada ao trabalho. A desinteressada é a escola de um programa mais humanista, destinada à elite. São aquelas pessoas que não precisam ingressar no mercado de trabalho com uma certa velocidade para poder garantir a sua sobrevivência. Seria a escola dos dominantes, vamos dizer assim, a grosso modo. Já a escola interessada ao trabalho é a escola que é destinada à maioria da população. É aquela escola que forma mão de obra, que forma para o ingresso no mercado de trabalho. É uma escola profissionalizante. É a escola que é frequentada por aquele que precisa trabalhar para poder sobreviver. Então, o Gramsci critica muito essa forma de sistema escolar e propõe a criação de um projeto político, social e unitário de escola. Porque tal qual o sistema nos é apresentado, ele faz com que a diferença se perpetue. Então, o Gramsci ele vai defender que a educação e a cultura, elas podem fomentar mudanças no senso comum, elas são importantes espaços de formação, informação, reflexão e de construção de uma sociedade diferente. A escola é um instrumento vital para que a gente consiga uma sociedade mais igualitária e apenas uma escola laica, ou seja, sem interferência da religião, gratuita e universal, ou seja, que contemple a todos os sujeitos da sociedade, é capaz de permitir que as classes populares adquiram instrumentos para poder transformar a sociedade. E essa transformação tem que se dar através de um projeto político, social, cultural e unitário. Para Gramsci, a educação é uma dimensão da cultura dentro da sociedade. O acesso à educação propicia dignidade aos sujeitos. A educação ela tem como papel se opor a ideologias totalitárias e conservadoras. Lembre-se que Gramsci é preso político, ele vive a ascensão do fascismo na Itália. A educação ela é um princípio político-pedagógico de luta em prol de uma sociedade mais democrática
e que deve existir um programa de ensino, um programa educativo permanente em favor da classe trabalhadora. Então, Gramsci, ele propõe em sua obra uma escola unitária. O que seria essa escola unitária? Seria uma escola que seja formativa, ao mesmo tempo em que desenvolva uma cultura geral e que trabalhe com a questão de um trabalho como um princípio educativo. O Gramsci ele não vê que o trabalho ele deva ser visto como isolado, só uma função daqueles que vão ser dominados. Ele propõe também uma escola onde não haja privilégio de classes e que essa escola ela seja fundamentada no meio sócio-histórico-cultural do aluno. Ele trabalha muito também com a questão de que a escolarização, a educação vai além dos espaços formais de ensino, a educação não acontece só na escola. E a educação ela deve trabalhar para difundir uma cultura criativa e crítica, para formar sujeitos críticos, não sujeitos passivos, que seja capaz de instigar a formação de intelectuais orgânicos. E o Gramsci, ele propõe o conceito de politecnia, que é você não pensar o trabalho intelectual e o trabalho manual separados, mas sim interligados e indispensáveis um ao outro. E esse princípio da politecnia, ele está na criação dos institutos federais. Os princípios educativos propostos pelo Gramsci são de que a educação ela é parte integrante da cultura, da história, da política, do trabalho e da vida, que deve se educar a partir da realidade do trabalhador, que é algo que a gente vê muito isso na obra do Paulo Freire. O Paulo Freire vai ler Gramsci, ele é influenciado pelo pensamento do Gramsci, que se deve formar uma classe dirigente sim, mas que essa classe ela deve ser formada através de uma educação que tenha como interesse o proletariado. O educando ele deve ser sujeito do seu processo de ensino-aprendizagem, que a cultura do proletariado ela não deve ser rebaixada, considerada como menor ou inferior, ela deve ser valorizada, que se deve recriar a ciência para reconstruir a história, uma reconstrução de uma história que considere a importância do proletariado. Ele propõe círculos populares de cultura, que foi uma coisa que começou a acontecer no Brasil antes do golpe de 1964, que é o momento de se discutir no chão a questão da cultura, de se formar um pensamento crítico, de se desfazer uma consciência ingênua. O Gramsci achava muito importante a educação das pessoas, educar, alfabetizar os alfabetos para se desconstruir essa consciência ingênua. Só através da construção crítica que o proletariado toma consciência do que acontece, da posição social que ele ocupa e tem condições de lutar para a mudança desse quadro. E o Gramsci também propunha a criação de um Plano Nacional de Educação efetivo e revolucionário, totalmente diferente do sistema escolar de ensino dual. Então, para ele, é possível sim uma mudança de paradigma. Essa mudança aconteceria pela influência dos intelectuais orgânicos e por uma contra-hegemonia. O que é essa contra-hegemonia? É quando se coloca em evidência a importância do trabalhador, é a tomada de posição pela classe trabalhadora. E para isso, essa mudança ela pode acontecer não só de uma forma massiva, mas para o Gramsci, ela vai acontecendo paulatinamente. Ele defende que cada educador ele é uma representação do Estado, uma molécula do Estado dentro da escola, e que sua ação pode sim representar o princípio de um processo de mudança, e que essa revolução dos sistemas sociais não é algo que vai ser feito de uma hora para outra. Ela deve ser feita diariamente pela mudança da mentalidade e da mente. Então, gente, esse é o pensamento do Gramsci que eu queria apresentar para vocês hoje e termino a aula dele com o pensamento para a gente poder refletir a questão da nossa sociedade, o meio com o qual a gente vive. Odeio os indiferentes. Acredito que viver significa tomar partido. Não podem existir os apenas homens, estranhos à cidade. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão e partidário. Indiferença é abulia, parasitismo, covardia, não é vida. Por isso odeio os indiferentes.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do Gramsci. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Até a nossa próxima aula.